Queria ministrar essa manhã uma palavra. Eu não combinei nada com o Guto, né? Mas eu queria ministrar uma palavra. Eu acredito que será de grande valia para nós. Está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 19. Uma palavra grande, né? Se não terminar hoje aqui, a gente fala outro dia. Tenho certeza que Deus vai falar conosco nessa manhã. Louvado seja Deus. Então, Mateus capítulo 6, versículo 19. A página 8 do Novo Testamento. Então aqui, essa palavra é uma palavra do Sermão do Monte, tá? E eu vou ler alguns versículos, os irmãos vão me acompanhando. A gente vai ver alguns pontos dessa mensagem de Jesus. Cada versículo seria versículo para uma exposição gigantesca, mas eu acredito que Deus tem uma mensagem para trazer para nós essa manhã, nesse dia de hoje. E essa mensagem está aqui principalmente nesse primeiro versículo, onde diz assim, versículo 19: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Vamos ler juntos o versículo 21? Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o seu coração. Então, versículo 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Vamos ler o 24 juntos? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vou ler mais um pouquinho só. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, com que haveis de comer ou beber, ou pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. E agora eu vou ler o versículo 31. Versículo 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Vamos ler o 33 junto? Buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele acrescenta ainda, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia do seu próprio mal. Amém? Amém. Vou orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que nós temos aqui. Glória a Jesus. Eu te agradeço, meu Deus, pelos louvores que foram entoados, meu Deus, que o Senhor colocou no coração do teu servo, meu Pai, porque o Senhor está ministrando, meu Deus, na sua vida, meu Deus, e na vida, meu Deus, de tantos aqui, nessa empresa, meu Deus, nesse Brasil, meu Deus, e no mundo, Senhor. Nós te agradecemos, meu Deus, pela sua misericórdia, pelo teu Espírito, meu Deus, que sonda os corações, que, meu Deus, consola, que levanta, meu Deus, que transforma, Senhor, meu Deus, que liberta, Senhor. E é esse mesmo Espírito, Senhor Deus, que eu rogo que o Senhor venha nos encher, meu Deus. Venha nos encher do teu Santo Espírito, Pai. Desce, meu Deus, com o seu poder, meu Deus, sobre as nossas vidas, meu Pai. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos, Pai. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, a gente vê aqui, e se eu tivesse que dar um título para essa palavra, eu teria muita dificuldade, porque tem muitas coisas, né? Tem muitas coisas sobre essa mensagem aqui,
Só sobre a mensagem, estava conversando hoje cedo ali, né? A palavra de Deus ela fala mais sobre dinheiro do que sobre amor. A palavra de Deus fala mais sobre como nós devemos lidar com o dinheiro do que como nós devemos lidar com o próximo. Tal é a importância desse assunto nas Escrituras, tal é a importância que Deus dá para esse assunto. Então é um assunto muito extenso e queira Deus nos ensinar a respeito disso nesses breves momentos que a gente tem agora, nessa manhã. Mas eu queria pensar com vocês aqui sobre, talvez, a coisa que mais nos afasta de Deus. A coisa que mais ocupa o nosso coração. A coisa que mais ocupa o nosso coração. Eu não acho que o Senhor Jesus estava exagerando aqui. Quando ele fala, no versículo 24, não poder servir a Deus e as riquezas. Eu acho que Jesus não estava exagerando ao colocar somente um contra o outro e de colocar Deus, né, como um rival do lado. As riquezas. Jesus não estava exagerando quando ele disse isso. Eu acredito que aqui, quando Jesus está colocando de riquezas, ele está falando exatamente daquilo que tem o maior potencial de nos afastar de Deus. O maior rival de Deus. A maior potestade depois de Deus. As riquezas. As riquezas. As riquezas e tudo que está em torno dela. As riquezas e tudo que está em torno dela. De forma que as riquezas são talvez um dos maiores obstáculos para a pregação do Evangelho. Seja um dos maiores obstáculos para uma vida santa. As riquezas talvez sejam a maior tentação de um homem e de uma mulher. A maneira como o diabo trabalha nas nossas vidas para nos desviar, para nos fazer pecar, através das riquezas. Através das riquezas. E eu concordo. Ouvi o pastor dizendo que o maior inimigo da igreja não é as teorias evolucionistas que dizem que o mundo veio do acaso. Não são os ateus. O maior inimigo da igreja não é a ideologia de gênero. Não é a ideologia de gênero. O maior inimigo da igreja. O maior inimigo da igreja é o materialismo. O maior inimigo da igreja é os crentes se tornarem consumistas e tornarem todo o seu coração para as riquezas. Esse é o maior inimigo da igreja. Então eu quero na manhã desse dia de hoje rapidamente explanar a respeito disso. Eu quero explanar a respeito disso, meu irmão, porque eu zelo pela palavra de Deus. Glória a Deus. Porque eu zelo pela obra do Senhor. Porque eu amo a palavra de Deus. E porque isso também, além de... Nossa, eu já li muito sobre isso. Um livro do Dr. Martin Lloyd-Jones, um médico que se converteu e fez uma explanação gigantesca sobre isso. Vale a pena ler, vale a pena a leitura. Eu chamo o Sermão do Monte. Ele fez quase 2 anos de pregação só em cima do Sermão do Monte e ele explana muito sobre isso. E já mudou muito a minha vida esse texto. Mas eu quero na manhã desse dia de hoje compartilhar com os irmãos dessa manhã. Para que a vida, para que Deus venha a ser glorificado. Deus venha a ser exaltado na minha e na sua vida. Para que Deus seja exaltado nesse lugar. Para que Deus seja exaltado nessa empresa. Para que o Senhor seja glorificado e santificado em nossos corações. Para que quando a gente fala, né, Pai Santo, Pai Celeste, a gente tenha o nosso coração purificado para estar na presença de Deus. Para estar na presença de Deus. A palavra, meus irmãos, dessa manhã é sobre o maior inimigo da obra de Deus, o dinheiro, as riquezas. E eu quero ser breve, eu quero ser rápido. Quando ele diz aqui, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, a gente precisa entender o que isso significa. Porque aqui, ele não está falando que você não pode fazer uma provisão, não está falando para você trabalhar pouco, ele não está falando que a riqueza é um mal em si.
Ele está falando que você acumular, você guardar, você reter, é exatamente a figura do tesouro ou de algum bem que alguém tem. O que alguém faz com o bem quando ele tem um tesouro? Ele guarda, ele enterra em algum canto, ele guarda em algum lugar da casa. Esses dias foi encontrado na parede de um homem, não vou nem falar quem é, vergonhoso. Toda a parede era dinheiro. Toda a parede era dinheiro. O encanador foi fazer uma reforma. A hora que o encanador foi fazer uma reforma, começou a pular dinheiro da parede. E aí, eu não vou falar quem é porque é vergonhoso. Não tenho coragem de falar o nome desse homem. E saiu dinheiro da parede. E o encanador ficou olhando lá, tirou foto e veio a benção e foi vergonha. Vergonhoso. Vergonhoso. Era um ministro evangélico. Neopentecostal. Americano. Que prega a palavra de Deus. Mas prega a palavra de Deus para que as pessoas possam se aproveitar de Deus. E não para que as pessoas venham adorar a Deus. E isso é muito sério. Isso está acontecendo nos nossos dias. E esse é o maior inimigo da igreja. Uma teologia da prosperidade. Uma teologia que prega como você se aproveita de Deus. E não como você adora a Deus. Então saiu dinheiro da parede daquele homem. Por quê? Porque aquele homem tem um tesouro. O que ele faz com o seu tesouro? Ele guarda. Acúmulo. Acúmulo. O que o Senhor Jesus está condenando aqui é o acúmulo. Meu irmão, minha irmã, dinheiro é uma bênção. Se você tem, distribui. Para a glória de Deus, distribui. Senão ele vai te destruir. Senão ele vai tomar o teu coração. Distribui. Distribui. Rápido. Não, ele vai destruir você. Vai destruir sua família, os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Distribui. Jesus está falando isso aqui. É isso que ele está falando. Ele fala, não acumule tesouro. E aí ele vai dar razões para você não ajuntar e não ficar guardando, não ficar se apegando ao dinheiro. A não ter esse apego, né? Ele vai dizer que existe uma... Ele fala o seguinte, olha, você não pode acumular tesouro no céu. Então o que você pode e deve fazer? Você deve acumular tesouros no céu. Esse é o contrato. Esse é o contrato. Então, ou você acumula dinheiro na terra, ou você acumula dinheiro no céu. E aí ele faz exatamente uma lógica perfeita. Bom, na terra você acumula, o que pode acontecer? O encanador pode chegar, pode molhar todo o dinheiro. Ou como ele falou aqui, a traça corrói, né? Mofo pega, ladrão vem e rouba. Mas no céu, ninguém pode roubar. Glória a Deus! E é esse o contraste que o Senhor Jesus traz. Essa é a lógica por detrás. Olha, você não deve acumular dinheiro na terra porque você vai perder. Você vai morrer. Certa feita Jesus usou a parábola daquele homem lá que ele começou a prosperar muito, então ele pensou, eu vou destruir meu celeiro. Eu vou fazer um celeiro 3 vezes maior, porque eu vou ficar minha vida inteira sem trabalhar e vou regalar minha alma no dinheiro e na prosperidade que eu tenho. Muito bem. Louco, essa noite pedirão a tua alma. O que você tem para quem será? Louco, essa noite pedirão a tua alma. Disse Jesus a respeito desse pensamento. O que você tem para quem será? E é isso que o Senhor Jesus está falando aqui. Se a gente acumula tesouro na terra, o tesouro passa, a gente passa. Nós somos efêmeros, nós somos como uma pena que voa. Hoje estamos aqui, amanhã não estamos mais. Vai passar. Alguém pode roubar, a traça vai corroer, alguém vai levar. Mas aí ele vai dizer que no céu, glória a Deus, ninguém pode roubar. Aleluia. O que são os tesouros no céu? Almas convertidas para Jesus Cristo. Almas convertidas para o Senhor Jesus Cristo. Pessoas precisam se converter. Como pessoas se convertem? Com missões, com evangelização, com Bíblia. A Bíblia custou. Bíblia, precisa de dinheiro. Isso aqui custou um valor, senão isso aqui não chegava. E quem traduziu isso aqui? Precisou viver, não sei quanto tempo, comer, beber, e não sei quantas pessoas, precisa de dinheiro. Vidas são tesouros no céu. Aleluia. Vidas
é resultado de um coração generoso. Pessoas generosas, não só com dinheiro, mas com palavras, com a vida, com tudo. E aqui, meus irmãos, eu não quero só dizer sobre riqueza, porque a gente pode pensar que riqueza é somente um bem que a gente pode guardar, como aquele homem muito rico. Mas a riqueza, ela representa, como a gente vai ver aqui, um Deus. A riqueza, ela representa uma confiança. Como diz a palavra aqui, onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. A riqueza, ela representa um Deus, uma potestade, um espírito. Um espírito. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte: quando você acorda, a primeira coisa que você pensa é ali onde está o seu coração. A primeira coisa que você pensa é ali. Quando você vai deitar, a última coisa que você pensa é onde está o seu coração. Quando você senta no seu carro para vir para cá, ou está andando para vir para cá, o que está no seu coração? O que habita no seu coração? Isso é espírito. Isso se chama espírito. Qual é o seu espírito? O que está dentro de você? O que você está pensando? E é por isso que quando fala de riqueza, não é somente o dinheiro em si, é um Deus, é um espírito que vive dentro das almas, que sonda as almas, que tenta as almas, porque o diabo ele não precisa fazer mais nada quando o seu Deus é o dinheiro. Ele não precisa fazer mais nada. Acabou, a obra do diabo acabou. A partir do momento que você entrou na lógica de pensar nas coisas, nos bens, em tudo que é efêmero, da primeira hora do seu dia até a última hora do seu dia. Acabou. Acabou. Não precisa fazer mais nada. Está retido. Está escravo. Está preso. Está preso. Pronto. O diabo escravizou. Acabou. Não precisa entrar. Não precisa fazer barulho. Não. É muito pior. É verdade. Meu irmão, é muito pior. É muito pior. Não faz barulho, não xinga, não dá chute, não dá para expulsar porque você não vê. É muito pior. É muito pior do que um demônio numa pessoa. Um demônio numa pessoa, você vai lá, você faz jejum, faz oração, faz poder do alto, liberta. E o dinheiro, que está destruindo gerações e gerações, épocas e épocas. É muito pior. É um espírito, é um Deus. E é contra esse espírito que eu venho pregar na manhã desse dia de hoje. Glória a Deus. E é contra esse espírito que eu quero que eu e você sejamos libertos. E é contra esse espírito que eu e você precisamos batalhar. Porque o diabo vai tentar de qualquer jeito nos tentar através das riquezas. Então presta atenção, acorda. Acorda nesse dia de hoje, porque isso é assunto sério para o Senhor, é assunto sério para mim e para você. Isso é um empecilho para a obra de Deus. Isso é um empecilho para o que Deus quer fazer no mundo. É um empecilho para o que Deus quer fazer nas nossas vidas. É um obstáculo para o que Deus quer fazer em mim e você. Em mim e você. Porque a questão não é a quantidade de dinheiro, não é a quantidade de riquezas. A questão não é o material, a questão é como o nosso coração está cheio dessas coisas. Cheio dessas coisas. E meus irmãos, eu vou falar uma coisa muito séria aqui. O que eu estou falando aqui não é brincadeira. Por quê? Porque Jesus estava falando com os discípulos. Jesus não estava falando com o mundo aqui. Jesus estava falando com os discípulos. Jesus pegou, sentou-se num lugar elevado e começou a falar aos seus discípulos. Mateus 5, versículo 2. Jesus estava falando com os discípulos. Jesus não estava falando com o imperador de Roma. Jesus não estava falando com os fariseus e com os publicanos que tinham dinheiro, os recolhedores de impostos. Não, ele estava falando com os seus discípulos. Aliás, uma das razões de Jesus estar falando isso é porque os fariseus da época, que eram pessoas doutoras da lei e que tinham muito dinheiro, eram muito ricos, eles diziam que você pode amar o dinheiro e pode amar Deus. Porque eles eram ricos, eles amavam o dinheiro. Então eles misturavam a Bíblia. Ó, meus irmãos, é a mesma coisa que acontece hoje, que eu estava falando lá do homem da parede cheia de dinheiro. É a mesma coisa. Eles misturavam a Bíblia e o dinheiro, e o amor ao dinheiro. Eles diziam que você pode amar os dois. Diziam. Então aquele povo, eles estavam acostumados com isso. Por quê? Porque, é claro, para o fariseu e para aquele homem ser rico, ele precisa
testificar o amor ao dinheiro. Ele precisa dar validade ao amor ao dinheiro. A mesma coisa é com a teologia da prosperidade. Quem é rico na teologia da prosperidade? Quem prega. Só quem prega é rico. O restante é tudo pobre. O restante é tudo roubado. É a mesma coisa. Ele, para avalizar a riqueza dele, para dizer que ele está roubando e está legal, ele está roubando e está valendo, ele precisa dizer que o amor ao dinheiro é bom. Aí pregações, milhões de pregações, para você ter uma mente de domínio, para você ter uma mente de governo, para você ter uma mente de dominar, para você ter uma mente de ter dinheiro, para como você prospera na vida, aí vai embora. Você vai ter um monte de pregação a respeito de como você vai ser dono da sua própria vida, como você vai controlar a sua própria vida. É isso, é um monte. E vai com tudo. Por quê? Porque ter dinheiro é bom. E confiar no dinheiro é bom. E o dinheiro vai te trazer confiança. E você vai poder confiar nas suas riquezas. E aí você vai ser um sucesso. Você vai ser um sucesso. Você vai ser um homem cheio de sucesso porque você vai ter dinheiro pro resto da sua vida. E é exatamente o que acontecia naquela época com os fariseus, é o que acontece hoje. Por isso que Jesus está batendo. Está batendo, falando não. Amor ao dinheiro, não. Não é possível adorar a Deus e adorar as riquezas. Não é possível. E aí ele vai dizer mais, meus irmãos. Quando ele vai falar das luzes e das trevas, quando ele usa essa figura da luz e das trevas, são os olhos a lâmpada do corpo. O que ele está querendo dizer? São os olhos a lâmpada do corpo. É o seguinte, tudo aquilo para o que você olha é aquilo que ocupa o seu coração. É aquilo que ocupa o seu coração. Então, se você olha para Deus, o seu coração é iluminado. Se você olha para as riquezas, o seu coração é enegrecido. Ele fica escuro. Os olhos são a candeia do corpo. Então, o que ele diz? Se você acende a sua casa, se você acende o seu coração com as coisas de Deus, a sua luz, o seu coração é claro. Se você acende o seu coração com as coisas materiais, com a confiança nas coisas materiais, seu coração é escuro. Seu coração se torna um coração escuro. Não há luz. Não há. E aí ele vai dizer, né? Se acaso a luz que há em ti sejam trevas, ou seja, se aquilo que você vai acender no seu coração é trevas, que grandes trevas serão. Grandes trevas serão. E eu quero terminar essa manhã, meus irmãos, meu Deus, quero terminar essa manhã falando sobre a ansiedade. E eu quero ser bem breve nisso que eu vou falar, porque como eu estava dizendo, Jesus estava falando com discípulos. E ele não estava falando com outras pessoas. O que eu quero dizer com isso? Você só vai conseguir se você tiver poder do alto. Você só vai conseguir se você tiver poder do alto. Você não vai conseguir pelas suas próprias forças. Não vai conseguir. Por que a ansiedade é um mal que toma a população? Toma e destrói. Tem gente que tem pessoas importantes da área da saúde que dizem, inclusive a OMS, ela já disse que a ansiedade e os problemas que dela vêm é o mal do século. É o mal do século. É o maior transtorno que o mundo vive hoje, é a ansiedade. A ansiedade, ela causa crise do pânico, causa angústia. E aí, meus irmãos, é por isso que é importante a gente entender o conceito dessa palavra. Porque Jesus estava falando com discípulos. Eles estavam falando com pessoas que estavam totalmente devotas a Ele. Separaram sua vida para Ele. E quando ele começa a falar com o discípulo, ele já está tirando, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso? Ele já está tirando toda a possibilidade, toda a possibilidade de alguém fazer isso por sua própria força. Ninguém consegue vencer a ansiedade sozinho. Ninguém consegue vencer a ansiedade fazendo uma autoajuda. Ninguém consegue vencer a ansiedade fazendo psicólogo. Eu fiz psicólogo.
E o máximo que ele fala para você é que você precisa e não tem solução. Fica aquele negócio ali, você fica falando, ajuda um pouco, mas chega no fim e não tem solução. Eu fiz 5 anos. E no final dos 5 anos ela falou, você sabe que você ainda tem muitas questões. Sei, eu estou com essas questões até hoje, e todo mundo vive com essas questões. E todo mundo tem essas questões. Agora, como você resolve essa questão? É andando com Jesus. É andando com Jesus que você resolve essa questão. Porque quando vem poder do alto para mim e para a sua vida, essa questão se resolve. Quando o poder do Espírito Santo desce sobre mim e sobre você, isso resolve. Isso resolve. Quando o poder de Deus dominar o nosso coração. E aí eu posso dizer para você uma coisa que eu não tenho medo nenhum. Aonde a fé começa, termina a ansiedade. E aonde a ansiedade começa, termina a fé. Você está ansioso? Você está ansioso? Você está ansioso nessa noite? A ansiedade é as trevas das riquezas. A ansiedade são as trevas das riquezas. Aonde as riquezas estão reinando no coração, ali é a grande treva. Ali é a ansiedade. Todo tipo de mal. Todo tipo de escravidão. Todo tipo de tristeza. Todo tipo de coisas ruins. Mas aonde reina o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ali é a luz verdadeira. Glória a Deus. Ali existe bênçãos, meus irmãos, ali existe alegria, contentamento. Não importa o que está acontecendo, você está feliz. Como foi cantado aqui nessa manhã, nesse dia de hoje, né, Guto? Como foi cantado aqui, o Guto escolheu 3. Para não errar, ele escolheu os 3 cânticos sobre isso que eu fui pregar hoje. 3. Louvado seja Deus. É porque o Espírito Santo de Deus está testemunhando nos nossos corações. O Espírito Santo de Deus está testemunhando nos nossos corações. A ansiedade. Para combater a ansiedade não tem jeito. Poder do alto. Ser cheio do Espírito. Conversão verdadeira. Santificação. Vida com Deus. Vida devocional. Vida de oração. Vida. Oh, meus irmãos, nós estamos orando aqui todo dia, meio-dia. Deus, eu chego ansioso. Começa o primeiro louvor, pronto. Acendeu a luz do corpo. Glória a Deus. Acende a luz do corpo. Acenda a luz. Acenda a luz do seu coração. Busque a fonte de vida que é o Senhor. Busque a fonte das águas vivas que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Busque a verdadeira fonte de água. Seja livre da ansiedade. E tem um monte de outra coisa para falar sobre ansiedade. Jesus vai falar um monte de outra coisa. Lá naquela época as pessoas só se preocupavam com o que ia vestir, com o que ia comer, né? Essas eram as riquezas que tinham lá, né? Roupas finas, tudo mais. Por isso que ele fala sobre isso. O que você vai vestir, o que você vai comer. Mas por fim, meus irmãos, isso vai se resolver aqui no versículo 33, que é tudo que eu falei agora. Que a gente leu junto, né? Buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele no versículo 32 fala, os gentios que procuram sobre essas coisas, que ele diz as pessoas que não creem em Deus, que procuram as riquezas, as coisas desse mundo, e se preocupam com essas coisas. Meus irmãos, nessa manhã de hoje, o Espírito de Deus ilumine o seu coração. Que haja vida no meio do seu coração. Que as águas que saciam a nossa sede, que vem do alto, possam saciar. Que hoje aqui todos nós estamos cheios de comida e bebida, graças a Deus. Todos nós aqui tivemos abundância, graças a Deus, pela provisão do Senhor que cuida de nós. Mas essa provisão, ela é momentânea. No meio-dia você vai ter que comer de novo. Às 6 horas da tarde você vai ter que comer de novo. Ela é momentânea, ela é efêmera. Mas a comida celestial, ela dura. Glória a Deus. Glória a Deus. Ela não vai passar. Você quer saber o que é tesouro no céu? É tudo que não passa na terra. Generosidade. Vidas convertidas. Essas coisas são as coisas, são os acúmulos do céu. Pensa em tudo que você acumula na terra, tudo isso vai passar. Agora, tudo que você acumula no céu, isso vai ficar. Esses são os acúmulos eternos.
é aquilo que permanece para sempre. Eu te convido amanhã desse dia de hoje, você pensar o que fica para sempre na sua vida. O que fica para sempre? O que fica para sempre? Você tem que responder isso no seu coração. Eu lembro que o dia que isso foi respondido no meu coração, meu Deus, minha vida nunca mais foi igual. Trabalhar, pois, para o pão que dura eternamente, disse Jesus. Essa palavra que iluminou o dia do meu coração, eu falei, meu Deus, isso não é vaidade. Isso não é vaidade. E eu acho que tem muitas coisas mais para falar, mas só para terminar, o homem mais rico da Bíblia, Salomão, ele que com todos os seus pode entrar, Wilson, pode entrar. Pode entrar. Chama o pessoal, pode chamar. Pode entrar, né? Bom dia, bom dia. Pode entrar, pode entrar. Só para terminar, o homem mais rico da Bíblia, Salomão, que acumulou muitas riquezas, foi o homem responsável por construir o templo. Foi o único homem que teve um império nas mãos na época de Israel. Na época que Israel estava sob o comando de Salomão, Israel era um império. Foi a única época que Israel foi um império. Foi nas mãos de Salomão. E aí, o que esse homem tem para dizer lá em Eclesiastes 1? O que esse homem tem para dizer lá em Eclesiastes 1? Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. O que se aproveita o homem do seu trabalho debaixo do sol? O homem mais rico da Bíblia tem a dizer isso sobre tudo que ele fez, tudo que ele realizou. Na velhice dele, no seu arrependimento, ele disse isso. Meu irmão, que a nossa vida não precise terminar desse jeito. Que a nossa vida não termine como a vida de Salomão. Que a nossa vida não termine como a vida do homem mais rico da Bíblia. Que a nossa vida não termine cheia de ressentimento, de mágoa, por chegar nessa conclusão, porque eu vou ter você tem certeza, vai ser essa a conclusão. Vai ser essa a conclusão que você vai chegar. Todos nós vamos chegar nessa conclusão. A hora que chegar aquela hora de passar da vida para a morte, você vai chegar nessa conclusão. Tudo que passou, passou. O que ficou? Verdade. Todos nós vamos chegar nessa conclusão. Então, meus irmãos, eu quero cantar um louvor aqui. Pastor Peçanha, vamos lá cantar um louvor juntos. E que essa palavra ilumine o meu e o seu coração. Glória a Deus. Queria cantar aquele hino. Que hino nós vamos cantar, Pedro? Olha aí. Vai, pô. Não, qualquer um. Qualquer um. Pode ficar de pé. Eu estava pensando no 523 lá, cara. Vamos lá. Cristo.